Olá! Finalmente saiu Pantera Negra Wakanda para Sempre, continuação do grande sucesso da Marvel de 2018, agora, infelizmente, sob a sombra da morte do ator Chadwick Boseman. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo que eu fiz em homenagem a ele na época do falecimento. Inclusive, eu até me emocionei um pouco na hora do vídeo. Vou deixar o link aqui no card em cima e também na descrição do vídeo. Mesmo assim, a Marvel tocou o barco adiante e a continuação foi lançada nessa semana nos cinemas e eu já assisti no dia da pré-estreia. A questão é, como esse filme ficou sem o Pantera Negra original? Será que melhorou, piorou, alguma coisa compensou essa ausência? Enfim, o que eu achei de Pantera Negra Wakanda para Sempre? Júnior Guimarães, tomada 1. O filme mostra como o reino de Wakanda, liderado pela Rainha Ramonda, interpretada por Angela Bassett, está lidando com o luto pela morte do rei T'Challa, que foi interpretado por Chadwick Boseman, e também com o crescente interesse das nações do mundo pelo metal Vibranium, que teoricamente só existe em Wakanda. Porém, uma pessoa descobre que existe Vibranium em um local submarino fora de Wakanda. Local que é protegido pelo rei submarino Namor, interpretado por Tenoch Huerta. Então, Shuri, vivida por Letitia Wright, precisa proteger essa pessoa das mãos de Namor. Em 2020, Pantera Negra 2 já estava em desenvolvimento, claro, contando com o ator Chadwick Boseman. Só que com a morte dele, ficou-se aquela dúvida: seguir adiante ou cancelar o filme? Até porque ninguém aceitaria um ator substituto. É ou não é? Mesmo assim, já nessa época, eu defendi que sim, o ator deveria ser substituído, mesmo que o substituto nem chegasse aos pés do Chadwick Boseman. Isso porque, pra mim, o roteiro poderia se perder sem um Pantera Negra. Bem, eu assisti o Wakanda para Sempre na última quarta-feira e dito e feito. E não é só isso. Além do roteiro, que eu vou explicar daqui a pouco, o filme é menos em quase tudo. Exceto na duração do filme, que é cerca de 2 horas e 40, e também na carga emocional, por motivos óbvios. E como esse filme começa muito emocionante e muito promissor também, quase que fazendo a gente presumir que vai vir um grande filme. Inclusive, tente se segurar quando surgir a logo da Marvel. Só que à medida que avança, vão surgindo algumas confusões, algumas incongruências e também a percepção de uma escala reduzida das coisas. Tudo que o primeiro filme tinha de grandioso foi inexplicavelmente reduzido aqui. Por exemplo, tem uma cena que existe uma reunião da ONU onde o Wakanda participa, representado pela rainha, que não parece uma reunião internacional importantíssima. Parece mais um tribunal com aqueles casos sem importância em salas fechadas. Além disso, o próprio reino de Wakanda está bem menos majestoso do que era para ser. As cenas de ação estão menos intensas, o exército está muito menor e também o reino de Talocan, que é o reino submarino, nem chega perto da beleza de Wakanda. E antes que você diga que fui eu que esperei demais, devo dizer que o próprio filme induz a gente a pensar assim. Existe uma cena ambientada em uma floresta que o Namor fala com todas as letras que o exército dele é maior do que o número de folhas dessa floresta. Daí a gente vê o exército do Namor e vê o reino de Talocan Ou seja, faltou palavra do roteiro de Ryan Coogler e também faltou criatividade visual do design de produção de Hannah Beachler. Entendeu quando eu disse que tá tudo menos? E essa percepção piora no clímax, quando os dois exércitos se encontram e juntando os dois, olha, não dá para defender. O que é uma pena, porque o vilão desse filme é muito bom. Namor é um vilão carismático, poderoso, com um grande contexto e com motivações plausíveis, que inclusive pode até fazer o espectador simpatizar com a causa dele. Causa essa que traz ótimos temas, como colonialismo e apagamento cultural. Ou seja, o que enriquece esse filme é o vilão e o que está em torno dele. O problema é que o roteiro não sabe o que fazer com o que está em torno
do Pantera Negra. Parece que a ausência do personagem, e do ator também, desregulou tudo em Wakanda. Tem personagens que entram na história e depois acabam meio que esquecidas ou perdendo a importância. Uma delas é a NECA, vivida pela Micaela Coel, que entra na história de forma muito forte e bem expressiva, para depois perder essa expressão. E a outra é a Riri, vivida por Dominique Thorne, que tem um papel central nessa história, mais ou menos o papel da América no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é uma personagem nova que entrou no centro da trama. Mas até naquele roteiro fraco do segundo Doutor Estranho, a América tem um destaque mais merecido do que a Riri tem aqui. Quem ganhou o destaque aqui foi o personagem M'Baku, vivido por Winston Duke, só que as atitudes que ele tem mudam muito e vai conforme a conveniência do roteiro. Mesma coisa com a força dos melhores guerreiros de Namor, que no início do filme são quase invencíveis e no final já não são tão invencíveis assim. E com isso, a homenagem a Chadwick Boseman lá no início acaba surtindo o efeito contrário do que era para ter. E essa celebração bonita faz com que a gente sinta ainda mais falta dele em todo o resto do filme. Em outras palavras, o que era para melhorar acabou piorando a situação. A parte técnica continua com alto padrão de qualidade, especialmente o figurino de Ruth Carter, que continua maravilhoso e sensacional. Minhas únicas reclamações nessa parte são a trilha do Ludwig Göransson, que não sei porquê está menos inspirada, e o cenário do reino de Talocan. Mas o resto da cenografia está muito boa, fotografia também, os efeitos visuais estão muito bem feitos, sem aquela computação gráfica horrenda que marcou a luta final do primeiro filme. A sonoridade está muito boa também, e a edição está boa em vários momentos, mas nas cenas de luta é uma bagunça só. Mas para mim, a melhor coisa do filme é o elenco, que continua muito bom, dedicado e bem entrosado também. Letitia Wright é a mais próxima que existe de uma protagonista aqui nesse filme, e ela consegue segurar as pontas muito bem nos momentos de ação e principalmente nos momentos dramáticos. Até existe uma certa incoerência entre a personalidade dela aqui e a do primeiro filme, mas eu atribuo isso à mudança de tom por causa da morte do irmão. Então, sim, eu passo o pano mesmo, porque Letitia Wright está muito bem. Outro destaque vai para Tenoch Huerta, que interpreta o Namor. E, desculpa o trocadilho, ele mergulha tanto no personagem que a gente acaba acreditando nele e entendendo esse senso de proteção que ele tem para com seu povo, graças ao carisma do ator e a essa capacidade de esconder o radicalismo do personagem dentro de uma couraça de temperamento comedido. Lupita Nyong'o, que interpreta Nakia, está belíssima nessa continuação e chega de forma marcante e permanente também, ganhando uma grande importância em uma cena que eu não vou falar. Mas Angela Bassett, essa sim é a rainha de Wakanda do filme da p toda. A atuação dela demonstra um grande luto e uma fortaleza latente, onde os dois sentimentos brigam entre si. E ela carrega essa forte humanidade, esse senso de compromisso com seu povo, o que dá a ela essa grande imponência constante. É simplesmente a melhor atuação do filme. Existem outras participações muito boas, mas que infelizmente foram prejudicadas pelo roteiro, que são o caso da Micaela Coel, Dominique Thorne e Danai Gurira, que interpreta Okoye, que até tem um desenvolvimento dramático, bem forte inclusive, mas que acaba sendo resolvido muito rápido. Todos esses problemas não transformam Wakanda para Sempre necessariamente em um filme ruim, só insatisfatório para uma continuação de uma obra tão boa e tão importante que foi o primeiro Pantera Negra. Até porque Ryan Coogler continua sendo um baita diretor. Ele tem um olhar muito apurado para criar cenas muito boas através de ótimas tomadas e também, nesse caso, de close-ups para captar muito a emoção dos atores. Não só pela parte da comoção, mas também para traduzir sentimentos como raiva e senso de coragem e enfrentamento também. E ele ainda consegue criar um bom ritmo para um filme tão longo. Se existem partes arrastadas, eu acredito que é mais por roteiro do que por direção. Sabe onde ele falha mesmo? É nas cenas de ação pra lá de genéricas.
No fim das contas, a gente percebe em tela a boa intenção de Ryan Coogler em homenagear o Chadwick Boseman e fazer um filme de ação decente. Mas até mesmo um diretor como ele acabou sucumbindo à agenda da Marvel, já que ele teve que reescrever o roteiro do zero para entregar o produto a tempo. E com tudo isso, Pantera Negra Wakanda para Sempre é um filme comovente, divertido dentro do possível, bem produzido, porém em escala menor, com um elenco dedicado, porém prejudicado pelo roteiro e que, embora não seja ruim, poderia ter sido melhor. Enfim, mais uma continuação com potencial desperdiçado em nome de uma grande roda que não podia parar de girar. Não era para ser assim, mas infelizmente é isso. Agora é sua vez. Diz aí o que você achou de Wakanda para Sempre. Coloca nos comentários pra gente ler e conversar a respeito. Independente de concordância e discordância. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, compartilha com os amigos, com a família e com outros fãs de Pantera Negra e de super-heróis em geral. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Beleza? No mais, muito obrigado pela audiência. Beijo a todos, saúde e segurança para todo mundo e Wakanda Forever. Tchau!